No último episódio da série sobre a conquista do voto feminino no Brasil, vamos conversar novamente com a cientista política e doutoranda no programa de pós-graduação em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, Beatriz Sanches, sobre a representatividade política das mulheres no Congresso Nacional. Nas eleições de 2018, apenas 77 candidatas à Câmara dos Deputados foram eleitas, ou seja, 15% de todos os eleitos da casa, sendo a maior porcentagem da história desde 1934, ano em que Carlota Pereira de Queiroz foi eleita deputada federal. Antes, o total de mulheres não passava de 10%. Os dados são da pesquisa realizada pelo Observatório do Legislativo Brasileiro, divulgada em março de 2020. Eu me chamo Vanessa Alves e este podcast sobre a conquista do voto feminino no Brasil é uma produção do Regra dos Terços. Embora a quantidade de mulheres na casa seja menor que a dos homens, a participação feminina nas sessões do plenário é maior que a dos deputados. Entre 2001 e 2020, foram apresentados 4.813 projetos de leis, uma quantidade bastante inferior à apresentada por homens, já que eles apresentaram 40.099. No entanto, a média per capita de projetos de autoria feminina é um pouco maior, sendo maior também as chances desses projetos serem aceitos. Ao longo dos anos, centenas de projetos foram apresentados por parlamentares para assegurar o direito de todas as mulheres. Tem muita coisa que foi feita por mulheres na política, isso é muito importante também a gente discutir do quanto faz diferença, não só em termos quantitativos a gente ter mais mulheres nos espaços da política, mas em termos qualitativos também, do que muda quando a gente tem mais mulheres no poder. Então, um exemplo que eu citaria é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela foi formulada em parceria com os movimentos feministas e por parlamentares feministas, então que elas formaram um consórcio de ONGs feministas que prepararam um anteprojeto de lei e apresentaram esse anteprojeto de lei para o Congresso, e as relatoras do projeto, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, foram mulheres. E elas tiveram toda uma atuação fundamental para que o projeto fosse aprovado nas duas casas, inclusive por unanimidade. E a Lei Maria da Penha é até hoje considerada um marco internacional no combate à violência doméstica. Eu fico imaginando, será que se as mulheres não estivessem ocupando esse espaço, a gente teria aprovado uma lei tão completa sobre a questão da violência doméstica? Porque tem uma questão importante quando a gente fala da representação política feminina, que é essa dimensão da experiência, né, e das perspectivas diferentes que as mulheres trazem para a política. As mulheres, por vivenciarem casos de violência doméstica ou por conhecerem mulheres que já passaram por isso, enfim, por ser uma questão que faz parte da realidade das mulheres, elas conseguem trazer esse debate de uma maneira mais aprofundada, de uma maneira com mais propriedade mesmo para falar sobre isso, né? A própria lei de cotas também para candidaturas femininas foi fruto da articulação da bancada feminina com o movimento feminista para que fosse aprovada essa lei de cotas. A PEC das domésticas também, que foi uma conquista super importante para as mulheres, sendo que se a gente considerar que entre as empregadas domésticas, mais de 90% dessas pessoas que ocupam essa função são mulheres, e principalmente mulheres negras. Então foi muito simbólico também que a gente tenha tido a Benedita da Silva como a relatora da PEC das domésticas no Congresso Nacional, que ela foi empregada doméstica antes de ser parlamentar. Isso mostra a importância da experiência de vida dentro do Congresso, né? São 3 exemplos que eu citaria de legislações que foram fruto da atuação de mulheres dentro da política. A subrepresentação também é vista nas comissões permanentes. Entre 1999 a 2020, apenas 48 deputadas, ou seja, 10% das parlamentares, ocuparam cargos de presidência dentro dos colegiados, que na maioria das vezes são menores e específicos, com temáticas sociais e culturais. Comissões grandes como a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
e a Comissão de Finanças e Tributação nunca tiveram mulheres na presidência e contam com menos de 10% de integrantes mulheres. Na Câmara dos Deputados, há uma bancada feminina, formada por parlamentares de todos os partidos. Eu perguntei para a Beatriz como esse grupo se organiza para decidir pautas importantes para as mulheres. A gente tem dentro do Congresso a bancada feminina, que ela articula todas as parlamentares mulheres, independentemente do partido político. Assim como a gente tem a bancada ruralista, por exemplo, a gente tem a bancada da Bíblia, da Bala, que o pessoal fala, a gente também tem a bancada feminina, e a bancada feminina ela é super institucionalizada, assim. Então tem uma pessoa que é a presidenta da bancada feminina, tem a secretária executiva, tem todos os cargos lá da bancada que são ocupados pelas mulheres. E aí a questão é, como a bancada feminina ela agrega as parlamentares de diversos espectros políticos, tem coisas que não são consenso dentro da bancada feminina. Outras coisas são. Se a gente for pensar a própria questão da violência doméstica que eu comentei aqui com você, ela foi um consenso dentro da bancada feminina. Então, as parlamentares de todas as orientações ideológicas votaram a favor. Agora, quando a gente pensa em pautas como legalização do aborto, por exemplo, a própria questão da educação sexual nas escolas e tudo mais, isso é mais polêmico, né? Não tem um acordo dentro da bancada feminina. E o que a gente vê nos últimos anos, e essas últimas eleições mostraram isso, é que a gente tem um crescimento da bancada feminina de direita dentro do Congresso, né? E isso faz com que haja ainda mais divergência entre as pautas feministas, historicamente defendidas pelos movimentos feministas, com a defesa, a atuação dessas parlamentares de direita, que muitas vezes votam contrariamente àquilo que os movimentos feministas esperavam, né? Então, acho que a gente está nesse momento de retrocesso também nessa questão. Por isso é importante a gente pensar não só em eleger mais mulheres, mas pensar em quais mulheres a gente vai eleger, quais são as pautas defendidas por essas mulheres. Essas pautas defendidas, elas vão contra os direitos das mulheres ou elas fortalecem os direitos das mulheres? É muito importante que a gente pense nisso, em toda essa questão da representatividade. Tem sido muito falada. A representatividade por si só não garante nada, né? Ela tem que vir acompanhada do conteúdo defendido por essas mulheres também. E outra coisa fundamental é que essas mulheres têm que ser diversas. Não adianta nada a gente ter um congresso que seja igualitário em termos de gênero, mas seja desigual em termos raciais, ou que seja desigual em termos de orientação sexual, por exemplo. É o que a gente viu agora nessas discussões. Não sei se você acompanhou, que vários prefeitos anunciaram a composição do secretariado, e aí colocaram secretariado paritário de gênero, né? Metade de mulheres, metade de homens. Foi o caso do João Campos, por exemplo, em Recife. Só que daí, quando a gente olha para quem são essas pessoas, são todas pessoas brancas. Então, é importante que a gente tenha um olhar interseccional para essa pauta, articulando gênero, raça, classe, para entender as formas de exclusão e para que a gente possa promover um congresso que seja realmente representativo da população feminina e que não se reproduza apenas as características de uma parcela da população. Esta foi a nossa série de podcast sobre a conquista do voto feminino, comemorada em 24 de fevereiro, dia que faz parte das datas comemorativas no Brasil desde 2015. Você pode conferir a reportagem completa no nosso site em www.regradostextos.com.br. Este podcast é uma produção do Regra dos Textos. Eu sou a Vanessa Alves e fui responsável pela pesquisa e roteiro deste episódio. A Kelly Cadanos foi a responsável pela supervisão e pela edição. Até a próxima!